Deixa eu pagar pregar o celular. Ou não? Pode? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o hino da harpa, hino de número 515. Se Cristo comigo vai. 515. Glória a Deus. Aleluia. Olha, Pai Jesus, com glória. Não vai. Se pelos vales ser peregrino vou cantar, em altos sonhos perdido vai ficar. Irei com meu Senhor aonde Ele for, confiamos na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, outro irei comigo vai. É grato ser Oh,
porque sozinho eu não consigo. Aleluia. Quem pode tomar posse dessas palavras? Dizer, se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia. Irmãos, nós não conseguimos caminhar sem Jesus. Sem Jesus não dá. Aleluia. Então ele que fala, não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá mesmo. Sem Jesus não tem jeito. Amém? Vamos voltar aí no 141. Conseguiu pegar o 141. 141. Você souber bem louvar dele aqui em nome de Jesus. 547 é uma neva no porque ele posso que
descer direito. A Mané sabe, a Mané não sabe. Quem sabe cantar o 547? Acho que a Mané sabe, não sabe nada. Mais ou menos também, quem sabe cantar? O não sabe? Então nós vamos cantar outros. Ninguém sabe, vamos cantar aquele hino lá que fala: depois da batalha me coroará. Quem sabe qual é o número desse hino? Uma alma sabe. Depois da batalha me coroará. Qual o número que é? Nós vamos cantar um hino: depois da batalha me coroará. Veja aí no Instagram aí. Depois da batalha me coroará. Que número que é? 400 e quanto? Logo, mas eu não sei ele. No meio dele eu me perco. Na estrofe. Você sabe? Essa parte eu sei que é o coro. Agora as estrofes eu me perco. Você sabe como é que tá ele? Eu não tenho na minha Bíblia aí, na minha água, não tem ele. Falando que é uma hora. Depois da batalha me coroará, irmão. Acha aí o número pra mim. 418, né? 418 nós vamos louvar. Eu sabia que era 418, mas eu não achava aqui. Eu falei: 400 e quanto? 418. Aqui tá bom? Vamos louvar ele. Todos acharam? 418? Sou um soldado de Jesus e servo
Jeremias 47. Não sabe, então? Glória a Jesus por isso, né? Para cada um eu dou um dom, né? Graças a Deus, não está cantando. Irmãos, abra a vossa Bíblia no livro de Efésios. Livro de Efésios, o capítulo de número 4. Efésios capítulo 4. Livro do Novo Testamento, livro de Efésios. Aleluia. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Aleluia. Alguém ajuda ali as meninas a achar ali, ó. Quem é mais melhorzinho de Bíblia ali, ó? Ajuda ali as irmãs ali, ó. Efésios 4. Hoje é culto de ensinamento e nós vamos falar um pouco sobre a unidade da fé. Ajuda a irmã Clara a achar ali, ó. Hoje eles ali. Ajuda a irmã Clara, a irmã Maria lá. Irmão Calma. E depois de 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Amém? Quem comprou, diga amém. Amém. Nós vamos ler alguns versículos, irmãos, para mim poder entrar na palavra, depois o louvor da irmã Wanda. Podemos ler? Amém. Eu vou ler uns, irmão, ler o outro. Nós vamos até o versículo de número 16. Escrito está: a unidade da fé. Rogo, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno a vocação que fostes chamados. 2. Com toda a unidade, com toda unidade, suportando-nos aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é todos e todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também se subiu acima de todos os céus, para dividir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e ao homem perfeito, à medida e à estatura completa de Cristo. Antes, segundo a vontade de amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Amém? Ó, do qual todo o corpo bem ajustado. Olha, versículo 16, ó.
do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio e de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aleluias. Vamos se assentar, minha banda vai louvar a Deus. E após a banda louvar a Deus, nós vamos entrar na palavra. Vamos me igreja de assim, amém? Vamos estar adorando o nome santo do Senhor. Eu me rasgo por inteiro, mas faço tudo, mas venho novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que uma presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, mas faço tudo, mas venho novamente. Eu mergulho na minha mente,
Aleluia. Jesus é bom, né, irmãos? Irmãos, deixa eu falar com os irmãos aqui. Fala pro irmão, você tá glória a Deus. Diácono. Deixa o jovem aí, jovem mais jovem. Não há Deus maior. Cante aí. Não há Deus. Não há Deus tão grande. Agora vamos entrar na palavra. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção naquilo que Deus colocou no meu coração. Louvado seja Deus. Aqui no capítulo 4 de Efésios, para quem não sabe, a carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Efésios capítulo 4. Louvado seja Deus. Primeiro versículo onde fala: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Olha que tremendo, irmãos. Presta atenção aqui, os irmãos. Rogo, pois, eu, Paulo dizendo, rogo, pois, eu, o preso do Senhor. Quando pode dizer rogo-vos, pois eu, Paulo está apelando aos salvos para que eles não se esqueçam da vocação para o qual foram chamados. É por isso que ele fala: eu, o preso do Senhor. Olha que tremendo. Glória a Deus. É muito bom nós sermos presos do Senhor. Por que preso do Senhor? Porque quando nós estamos presos no Senhor, o pecado não tem vez na nossa vida. Quando nós estamos presos em Jesus Cristo, nenhum mal, todo o mal que foi lançado a nós não tem o poder de chegar, porque estamos presos em Cristo. O interessante é que Paulo ele fala assim: olha, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno e vocação com que fosse chamado. Calma aí. Além de sermos presos, nós temos que andar com dignidade. Presos em Cristo e andar com dignidade. Por quê, irmãos? Existem muitas pessoas
como nós conhecemos. Eu vou fazer primeiro uma pergunta para os irmãos. Quem quiser responder, pode responder. Quem aqui já conheceu alguém que dá escândalo? Escândalo quando se diz em evangelho. Ele é crente agora, saiu daqui, lá fora, ele está no boteco bebendo, ele está fumando, ele está lá. Quem já ouviu? Já viu alguém assim ou já ouviu falar? Tem gente assim. Então ele está dizendo aqui que nós temos que andar com dignidade cristã. Paulo está nos ensinando que nós não podemos andar de qualquer maneira. Por que não podemos andar de qualquer maneira? Porque existe uma doutrina para entrar no céu. Pastor, doutrina é bíblico? Claro que é bíblico. Doutrina, irmãos, é para ser cumprida, seguida. Então, quando se diz andar em dignidade da vocação, como que fosse chamado, ele está querendo dizer para mim, por exemplo, Lucas, você é pastor, então ande como pastor. Paulo, você é diácono, age como um diácono. César, você é diácono e músico, então haja como diácono e como músico. Por quê? A vocação que nós vamos chamar, ela conta muito. Quantas pessoas que têm o cargo de pastor, mas não faz como o pastor deve fazer. Ou seja, vive correndo atrás do pecado. E quando se diz correr atrás do pecado, é em todos os sentidos. Tem pastores, irmãos, que ele de maneira nenhuma ele corre para o adultério. Ele diz: o adultério tem que correr de mim. Se vir, eu não vou perdoar. Tem gente assim. Tem pastores, obreiros também, não só pastores, que não correm de uma briga, de uma confusão. Quando ele vê, fala: eu sou crente, mas meu braço não é. E a dignidade, a vocação que foi chamada? Peraí, tu já pensou, porteiro, irmão Joel, porteiro, irmão Paulo, hoje está o evangelista ali lá na porta. Tu já pensou se chegar um camarada bêbado aí, você picar o pé no peito dele e jogar na rua? A vocação que você foi chamado não é para isso. É por isso que tem os cultos de doutrina. O culto de doutrina para que serve? Para nós ensinarmos os nossos irmãos como que ele deve caminhar, como ele deve se postar. Porque veja bem, é normal um dia ou outro nós ficarmos nervosos. Eu vou falar para os irmãos aqui o que aconteceu. Não deveria nem falar isso, mas eu vou falar. Quarta-feira eu cheguei na igreja atrasado. Por que eu cheguei atrasado? Porque quando eu fui buscar o João Pedro, aconteceu uma confusão lá na escola. Com quem? Com o João Pedro. E todo mundo me parou na rua. E eu fui lá para ver o que tinha acontecido. Uma pessoa de bem mais idade agrediu meu filho. Se eu fosse uma pessoa que estivesse na carne e não no espírito, como os tios dele estavam tudo junto, e é tudo grandão, tudo homem forte, formado, nós tínhamos chegado lá e eu dizia: todo mundo, quebra o pau, quebra o homem. Mas não foi isso que eu fiz. Você sabe o que foi que eu falei? Olha, rapaz, tudo que você falar, você está errado. Você tem 30 anos, meu filho, tem 15. Tudo que você falar, você está errado. Só que eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para amenizar, porque o tio dele está tudo bravo. Eles querem te pegar. Mas a minha palavra é que vale. Por que a minha palavra é que vale? Primeiro, a autoridade de Deus na terra. Deus me constituiu como autoridade. Segundo, eu sou pai. E eu tenho que ser o primeiro exemplo para meu filho. Se você não ficar na posição que você foi chamado, sabe o que acontece? Você perde essa estribeira. A ponto de eu ouvir todo mundo falando ao mesmo tempo, eu conversei com meu sobrinho, voltei e disse: gente, acabou, vamos todo mundo embora. Peguei meu filho, pus no carro, pus o outro no carro, vamos embora, tem culto ainda. E Deus me deu graça. E depois a minha esposa disse: realmente, tu tem que ser crente. Porque se você for entrar na carne, a Bíblia diz que o Espírito e a carne não combinam. Ou você está na carne ou você está no Espírito. Uma coisa é certa, né? Quando você está no Espírito, a carne não vence o Espírito. Aleluia! Oh, glória! E o apóstolo Paulo
irmãos, presta atenção, versículo 2: com toda humildade. Irmãos, humildade não é bobo. Ser humilde não é ser bobo. Porque tem gente que acha que você é humilde, é bobinho. Vou chegar lá e vou pedir, ele vai me dar. Vou chegar lá e vou pegar, ele vai falar lá, está errado. Humildade é ser humilde, é você saber o lugar que você deve se proceder, se postrar. Depende do que falar. Olha, eu sou humilde, não é porque eu tenho um cargo pastoral que eu não vou ter humildade para baixar a cabeça se o menino Gustavo vir falar comigo. Se ele estiver certo, por que eu vou querer passar por cima dele? Mas vocês sabem uma coisa? Vocês sabem por que tem muitas igrejas aí que estão se acabando? É porque a pessoa que está na liderança não consegue ouvir os irmãos. Ele se sente grande demais. E quando eu começo a me sentir grande, Deus começa a me abater. Porque a palavra diz que os exaltados serão humilhados. É a palavra que diz. Então, quanto menor você tiver, mais alto Deus te coloca. Aleluia. Quanto mais humilhados você tiver, mais exaltado Deus vai te deixar. Porque os humilhados serão exaltados. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, fica na humildade. E outra coisa que ele diz: seja manso. Olha que tremendo, irmãos. Seja manso. O que é manso? Sabe o que é manso, irmão? É você ver a pessoa te caluniar e você me perdoa. Ser manso. Jesus era manso. Já pensou? Se o que me fizeram com Jesus, Jesus sabia o que iam fazer com ele. Se fosse eu, se fosse eu. O que vocês vão me matar? Antes de me matar, eu vou levar uns 15 de vocês. Desce o cacete neles. Porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas não, o que ele disse? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Olha Jesus falando de humildade. E humilde de coração. A mansidão cabe em qualquer lugar, irmãos. Você quer entender uma coisa? Você conhece até um policial quando ele é manso. Quando ele é manso, ele chega em você baixinho. Bom dia, boa tarde. Seu documento, por favor. É uma, como é que se fala? É uma revista de rotina. Não é assim? Para você no carro, ele para armado, irmão, porque é a obrigação dele, é mostrar a arma para você, não sabe o que está dentro. Mas quando ele mostra a arma para você, que ele vê que são cidadão de bem, aquele que é manso, ele já guarda a arma. E ele vem: dá licença, senhor, está com a família aí? Posso revistar o senhor? Posso revistar o seu carro? Principalmente na rodovia. Pessoa mansa. Agora aquele que não é manso, ele chega, já chuta, já empurra, abre a perna, abre mais. Não é assim? Por quê? Porque ele não é manso, ele não é humilde, ele é bruto. E Deus não tem negócio com gente bruto. O negócio com Deus é pessoa mansa. E ele diz assim, com longanimidade. Qual o significado da palavra longânimo? Tardio. Quando se fala em longanimidade, está dizendo: seja tardio a irar-se, seja tardio a falar, seja tardio, demora em tudo. Por exemplo, fiquei nervoso, não é porque eu fiquei nervoso que eu vou já brigar com a pastora. Você me deixou nervoso, mas agora eu vou parar. Irmãos, isso é difícil fazer. É difícil, A vontade era de nós enganar, mas a palavra está dizendo que eu tenho que ser longânimo. E além do mais, eu tenho que suportar. Aí não tá. Além da hora de eu ficar nervoso, ainda eu tenho que suportar. Mas a palavra está dizendo: suportar-nos é um ao outro em amor. É difícil, hein? É difícil. Como é que eu vou suportar uma moça, a pessoa quer me enganar? Mas a Bíblia está dizendo:
Existem vários tipos de amor. Existe o amor do pai para com o filho. Existe o amor do pastor para com os irmãos. Existe o amor do marido para com a esposa. Existe o amor, vários tipos de amor. De mim para com meus pais que me criaram. São vários tipos de amor. Porém, Deus está em todos eles. Não quer dizer que a pessoa amar, ele ama um filho mais que o outro. Eu não acredito nisso. Porque eu tenho 4 filhos, eu amo todos iguais. Se eu pudesse, eu pegava todos eles e carregava tudo no colo. Embora está tudo grande. João Pedro é o menor, está com 15, olha o tamanho que está João Pedro. Os dois estão tudo adultos, né? Mas, Mauro, se você pudesse, eu carregava sua filha no colo, minha menininha. Por quê? É amor! É amor! Então a gente quer fazer o quê? Cuidar! A Bíblia diz que nós temos que procurar aguardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é unidade, irmãos? O que é unidade? O que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é um par, uma dupla. Um par, ó. Um par. Aqui é um par. O que é isso aqui? Unidade. Uma unidade. Unidade. Veja bem. Unidade pelo vínculo da paz. Presta atenção. Eu estou com ela. Vem aqui, minha avó. Vem aqui que você sai no vídeo. Vem aqui que você sai no vídeo. Ó. Estamos aqui, ó. Nós estamos aqui, somos um par, não é? Mas na hora de comunhão com Deus, ela tem que ter a comunhão dela e eu tenho que ter a minha comunhão. É a unidade. Sabe por quê, irmãos? Naquele dia, não adianta ela subir, eu vou segurar no vestido e vou subir. Não adianta eu subir, ela vou segurar nele e eu vou subir. Não. Unidade. Obrigado. Essa é o vídeo, dá tchau. Unidade, irmãos, é estarmos sabendo que, embora eu tenha que ter a paz com meus irmãos, o Deus que eu sirvo, eu tenho que ter comunhão com Ele. Traduzindo, eu tenho que falar com Ele e saber que Ele vai me ouvir. Está entendendo, irmãos? Porque tem gente que não é assim. Tem gente que acredita que Deus só usa no profeta. Mas quando ele fala, ele acha que Deus não usa, que Deus não ouve ele. Você conhece alguém assim? Tem gente que vai no monte, para quê? Para Deus falar com ele. Tem gente que vem na igreja para ouvir Deus falar com ele. Antigamente, irmãos, eu fazia os cultos de revelação e Deus me usa na revelação, eu sei disso. Faz tempo que eu não estou usando esse dom, mas eu sei que Deus me usa. Então, às vezes eu fazia uns cultos de revelação, orava, Deus revelava, eu falava. Quando acabava o culto, tinha uma pila. Para que aquela pila? Aquela revelação. Irmãos, o culto já acabou. Não, pastor, mas eu não te revelou nada. Eu lembro uma vez que a irmã disse para mim assim: pastor, eu sei que Deus te usou na revelação, dá uma olhada bem para mim. Eu olhei, Deus não te revelou nada mesmo? Eu falei, não, irmã, pastor, ora para a minha cabeça, vê se Deus te revela alguma coisa. Irmã, Deus não revelou, irmã. Se Deus não revelou para mim, é porque Ele não quer revelar. Deus é Deus de qualquer forma. Unidade é você e Deus. Na sua precisão, seja único. Seja duro com Deus e Deus duro contigo. Deus, olha, é assim, 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 assim. Rasga o coração. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele não... Como é que é? Um coração quebrantado. Como é que chama? Ele não rejeita um coração quebrantado. Todas as vezes que você entrar na presença de Deus e derramar-se na presença dEle, Ele vai te responder. Uma coisa é certa, que todas as vezes que você falar com Deus o teu problema, Ele vai resolver. É possível isso? Irmãos, é possível isso? É possível isso? Sim ou não? Por que é possível isso? Onde
isso na Bíblia? Onde está escrito isso na Bíblia? Toda vez que você falar com Deus o seu problema, Ele vai responder. Hã? Onde está escrito isso na Bíblia? Tá ou não está escrito na Bíblia isso? Aonde? Não. Toda vez que você falar para Deus, Ele vai responder. Ó, é o livro que todo mundo sabe de cor. Jeremias. O que está dizendo lá? Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Ele responde, irmãos. Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não importa o problema. Se você falar com Ele vai te responder. Glória a Deus. Desde que tenha sinceridade para com Deus. Todas as pessoas que têm sinceridade com Deus, Ele responde. Agora, irmãos, veja bem. Se você, aqui na igreja, você é uma bênção, da igreja para fora, você é um alcoólatra. Se aqui na igreja você é uma bênção, da igreja para fora, você já não é crente mais, Deus não tem compromisso com você, porque você não tem compromisso com Ele. Vocês conseguem entender o que o pastor está explicando? A Bíblia diz assim, ó, há um só corpo. Que corpo é esse? Que corpo é esse, irmãos? Nós, a igreja. É um só corpo. Há um só corpo. É um só Espírito. Então, peraí. Se há um só corpo e um só Espírito, quando Deus está falando, tem que haver entendimento. Tem que haver entendimento. Se Deus estiver falando, irmã Amanda, você não estiver entendendo, não é o mesmo Espírito. Traduzindo, você precisa saber quando Deus está falando com você. Você tem que ter discernimento. A palavra correta, discernimento. Peraí, pastor, como é que eu sei que Deus está falando comigo? Faça a prova de Deus. É fácil fazer prova de Deus? Não, claro que não é. Eu mesmo tenho um negócio comigo. Quando Deus vai me usar em profecia, eu já falei com Deus, olha Deus, se o Senhor quer me usar para falar em profecia com alguém, eu quero sentir tal coisa no meu corpo. Eu não vou falar para os irmãos, que é porque é um negócio meu e de Deus. Deus, eu quero sentir tal coisa no meu corpo. E eu estou ali. Quando eu começo a sentir aquilo no meu corpo, que eu falei com Deus em pensamento há muitos anos atrás, que eu começo a sentir aquilo, eu falo, quem é a pessoa Deus? Automaticamente Deus me mostra, ela vai. Eu posso ir lá e é certo o que Deus vai tomar na minha boca para falar. Isso aí sabe o que chama? Um só Espírito. Você saber que Deus ele está querendo te tomar. Por quê? Uma coisa é Deus me tomar, outra coisa é eu querer falar que Deus me tomou. Veja bem uma coisa que eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito isso. Quando Deus ele pega uma pessoa e leva até a outra, e entrega uma revelação para aquela pessoa, e aquela pessoa se desmancha de chorar. É uma outra coisa que eu também sempre falo com Deus. Olha Deus, se o Senhor quer me levar para falar com tal pessoa, às vezes Ele vai me levar para falar, e eu falo, tá bom, eu vou falar, mas eu quero chegar lá, quando eu começar a falar, eu quero ver aquela pessoa desabar no choro, porque eu tenho certeza que o Senhor está falando na minha boca. Se eu chegar lá e começar a falar e a pessoa não chorar, eu vou ficar com dúvida. Isso é segredo com Deus. Unidade com Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? E eu acho bonito. Acho muito bonito a pessoa chegar e falar, Deus falou assim, 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 assim. E por verdade. Porque toda profecia que você receber, ela tem que estar enquadrada aqui dentro. Se você recebeu uma profecia que não está enquadrada aqui dentro, não é de Deus. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Sabia disso? Não sabia? O evangelista Liu sabe que ele é pregador. Não sabia também, evangelista? Que toda profecia que foi entregada para você tem que estar enquadrada aqui dentro. Não sabia mesmo? Pois é verdade. Tem que estar enquadrada aqui dentro. Qual é a maior profecia? Qual é a maior profecia de Jesus para nós? A palavra. A maior profecia é a palavra. Essa daqui que tem que se cumprir. Ó.
a pessoa pode chegar em você e dizer: Deus está te dando um carro, Deus está te dando uma casa, Deus está te dando uma motoca, Deus está te dando tantas coisas, um filho. Tem que estar aqui dentro. Aonde é que está escrito na Bíblia que Deus deu um, não vou falar motoca nem carro, porque nada, a Bíblia fala em cavaleiros, né, em carros, essas coisas assim, não fala igual hoje, né? Casa, a Bíblia também não fala casa, Deus te deu uma casa, não. Mas a Bíblia fala que Deus deu alguma coisa para alguém. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 12, está dizendo que Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra aonde eu te mostrarei. Então Deus está mandando ele para onde? Para uma terra. Então Deus vai dar uma terra, ok? Então se chega uma pessoa e fala assim: ó, sim, diz Deus para você que está te dando uma casa, você pode pegar que está te dando uma terra, porque é a promessa de Deus. Aonde é que Deus falou assim: vou te dar um filho, você é estéril, mas eu vou te dar um filho? Aonde é? Sara era estéril, e Deus falou: eu vou dar um filho para você. E o nome dele vai que foi? Isaac. Embora o homem tentou adiantar o processo de Deus, e não tem permissão de Deus para fazer isso. Se Deus falou que ele vai dar, é no tempo dele. Glória a Deus. Interessante é que Sara foi ter um filho já com quantos anos? 75 anos, né? É isso? 75 anos, porque Abraão já tinha 100, né? 75 anos. Tem a pessoa que você almoçou com 75 anos e ele com o neném. Eita Deus, deu um neném. Hã? Luizinho com 100 anos, com a brincadeira. Jesus é Israel. Hã? Mas é promessa. O que é promessa? É promessa. Vocês conseguem entender, amados? Aleluia. Todas as profecias têm que ter quadradas aqui dentro. Então, peraí. Deus falou que vai te dar um filho. Está enquadrado na palavra? Tá. Para quem que Deus falou isso? Deus falou isso. E Ana? Deus falou para Ana que ia dar um filho para Ana? Deus não falou para Ana, não. Ela que pediu. Deus falou que ia dar passado para Ana, não. Ana que ajoelhou, clamou, implorou e recebeu. Aí está mais um sentido de vínculo da paz, unidade do Espírito. Ana, ela era sozinha, mas ela acreditava no milagre. E todo mundo que acredita no milagre recebe. Sabia disso, evangelista Nilton? Se você acreditar no seu milagre, vai acontecer. Joelho, fala com Deus: Jesus, eu acredito no meu milagre. Aleluia. E parece que eu estou falando assim, eu já estou vendo milagres acontecer. Quando eu estou falando assim, parece que já vejo Deus abrindo porta, já vejo Deus abrindo mar, já vejo gente chegando dizendo: olha, Jesus fez por mim, Jesus abençoou, Jesus mudou, Jesus é maravilhoso. Aleluias. Ana, ela tinha um propósito. Qual era o propósito dela? Um filho. Por quê? Ela não aguentava mais ser provocada pela rival. O que ela fez? Ela foi lá no livro de Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. E ela começou a clamar. Interessante que Jeremias foi lá na frente, né? E Samuel estava lá atrás. Mas se você entender a Bíblia, você vai ver que um versículo liga o outro. Ela clamou e respondeu. Deus respondeu e ele disse assim: anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Aí Ana pedia: olha Deus, foi o Senhor que cerrou minha madre, vai me dar, porque eu não aguento mais. Aleluias. Às vezes a gente não aguenta mais, irmãos. Chega uma hora que a gente tem vontade de parar. Chega uma hora que a gente tem vontade de correr, de gritar, de chorar. Aí Jesus está dizendo assim: olha, vem aqui meu filho, clama a mim que eu vou te responder. Qual é o teu problema? Onde está a sua dor? Onde está doendo? Onde está te machucando? Eu sou o bom pastor. A Bíblia diz que ele fala assim: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Aleluia. Irmãos, eu sou ovelha, você também é ovelha. Aleluia. Jesus é quem deu a vida por nós. Aleluia. Se Jesus Cristo não tivesse morrido por mim, nem por você, nós não estaríamos aqui. A Bíblia diz assim, ó, que quando Deus olhou do céu para a terra, ele não viu nem o justo. Estávamos
para a perdição, todos condenados ao inferno, todos condenados a morrer e ir direto ao inferno. Mas Deus deu uma solução para mim e para você. Ele disse assim: meu filho vai morrer por vocês. Aleluia. Então você não é órfão, você tem um pai. Você tem um pai. Eu não teria coragem de dar um filho meu para morrer por ninguém. Se eu não tenho coragem de dar nem um filho dos outros, imagina o meu. Não teria essa coragem. Mas ele fez isso. Ele fez isso. Sabe para quê? Para provar para nós o amor que ele tem por nós. Irmãos, a igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. Irmãos, as ovelhas não é do pastor, as ovelhas é de Deus. O pastor só está aqui para guiar elas até o céu. Se você começar a entender o que Deus está dizendo, olha, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Que esperança é essa? Esperança de morar no céu. Essa é a única esperança que temos, morar no céu. Morri, para onde eu vou? Cauã, você morrer, para onde você vai? Para o céu? Para o céu, irmãos, não pode ter dúvida disso. Irmão Luiz, morrer vai para onde? Para o céu. Para o céu. Aceitar Jesus. Isso, é verdade. Não podemos ter essa dúvida. Não podemos temos que ter essa convicção. Se eu partir daqui hoje, desta terra, há um lugar reservado para mim no céu de glória, porque foi esta a promessa de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crentes em Deus, crentes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar lugar. Olha, Jesus disse: ele foi preparar lugar. Quer dizer que se eu for e preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Que glória é essa, aleluia. Para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele marcou um encontro com você, não foi aqui não, foi lá no céu. Então aqui você está só de passagem. Passe por aqui, passe as aflições, passe as tribulações, passe as perseguições, mas tenha certeza que lá no céu tem um lugar reservado para você. Amém? 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 Quem quer ir morar no céu? Oh glória, eu também quero. Aleluia, eu quero e eu vou. Eu não só quero, eu vou morar lá. Amém? Quero louvar a Deus por você que está nos assistindo da tua casa. Fique com essa palavra na unidade da fé. Seja único com Cristo, que Deus ele vai te exaltar poderosamente. Fique com Deus e até o próximo culto, se Deus quiser.